E o povo de Deus diga: Amém. Deus abençoe a cada um. Estou feliz por te ver mais uma vez. Será que tu estás feliz em me ver? O Senhor irá duplicar a sua bênção. Amém. Se você crê que eu digo que a sua bênção vai multiplicar, da próxima vez quando você vier, você estará aqui na hora certa. Amém. Deus te ama. Deus irá abençoar a cada um que estão aqui. Vamos orar junto. Pai, te agradecemos pelo seu povo, por nossos líderes, pelos obreiros, pastores, ministros que estão aqui esta noite. Te agradecemos por seu povo que está aqui, está ouvindo a nossa mensagem em todo lugar. Te pedimos, Senhor, que possa alcançar a cada vida que está ouvindo esta mensagem em nome de Jesus. Obrigado, sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Amém. Lucas capítulo 9. E a partir de Lucas 9, eu leio 49 até 56. Lucas 9, 49. E respondeu João dizendo: Mestre, vimos um em que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Esse é um versículo que estamos a ver aqui esta noite. Muitas vezes ouvimos acerca de santificação, mas ouvimos acerca de santificação acerca de uma forma pessoal. Eu preciso de ser santificado para ser santo. Preciso ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero ver o Senhor no último dia. Por causa disso, eu pessoalmente tenho que ser santo. Eu tenho que aplicar a santificação na minha vida pessoal. Eu quero ir ao céu. E por causa disso, quero chegar ao céu, eu devo ser santificado. Todas as coisas são verdadeiras. E tudo isso é digno. Mas consideramos essa santificação em relação ao membro, acerca do impacto dos membros da igreja no mundo, a responsabilidade daqueles que são santificados no mundo para ajudar o ministério, daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para o mundo. Consideramos aqui os ministros, o ministro como João, como Tiago, ministros que são santificados, apóstolos, discípulos, seguidores de Jesus Cristo, que eram santificados para ajudar o mundo, para alcançar o mundo. Atualmente, quando Jesus orou acerca da santificação, no João 17 até 18, disse aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Estamos a ver a conexão aqui, a santificação, a salvação do mundo. Estamos a ver a santificação e a penetração no mundo através da palavra de Deus.
17 diz aqui, santifica. Depois daquela santificação, é assim que me mandaste na palavra, também eu envio a eles para o mundo. Veja 1 de João, capítulo 4, 3. 1 de João 4, 17. 1 de João 4, 17. Nisto é perfeito o nosso amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então estamos a ver aqui na passagem que nós lemos, de acordo com João e Tiago, não tinham a mesma mente de Cristo. Não tinham o mesmo amor das pessoas como Jesus teve. E a santificação, que faz-nos ter a mente de Cristo, faz-nos ser como Cristo, esta noite, quando olhamos para Lucas 9, a mensagem é santificando a igreja para servir a nação. A santificação e purificação do coração que proporciona a santidade, que prepara os crentes para o céu. A santificação também faz-nos úteis para o ministério do reino. A santificação faz-nos úteis para o ministério do reino na colheita. A santificação é muito importante para um membro privado, na sua vida pessoal, como membro. Então tem que ter a santificação como membro do corpo de Cristo para poder ir ao céu. A santificação também é indispensável no ministério público. Então o ministro, aquele que pensa no público, é importante para ele. A santificação, o ministro santificado, o obreiro santificado, o ganhador de almas santificado, também ele faz a obra de Cristo. Na outra mão, aquele que não está santificado, o membro não santificado, o ministro não santificado, o obreiro não santificado, ele vai impedir o ministério de Cristo. Então podemos ver aqui que João e Tiago aqui, eles eles viram pessoas expulsaram os demônios. E por causa disso que eles não seguem a Jesus, não seguem a eles, porque não sou eu que estou a fazer, não somos nós que estamos a fazer, então nós proibimos a eles. Vocês não têm direito de fazer isso. Então a santificação vai limpar isso das nossas vidas. Não somente isso, eles queriam clamar o fogo do céu para os samaritanos, porque os samaritanos disseram: Jesus não irá passar deste caminho. E por causa de não passar daquele lugar, e disseram para eles, era normal, para eliminar todos, acabar com eles, destruí-los, eliminar-os. Então, as pessoas não santificadas, eles impedem o ministério de Cristo. Então, a santificação traz um grande ganho para a salvação das cidades e nações. A falta da santificação nos membros, no ministério, nos ministros, também vai trazer uma grande perda para as almas. Esta noite, a mensagem é santificando a igreja para servir a nação. 3 coisas iremos ver. Uma, o comentário não santificado e no espírito da santificação antiga. Então queremos ver naquilo que Elias fez. Podemos nós comandar o fogo descer para consumir este povo, para eles, para acabar com eles, lhes consumir, assim como Elias fez no Velho Testamento. Então, comentários da santificação do tempo antigo. Segundo ponto, essas pessoas queriam lhes queimar, eventualmente, porque Jesus foi para o outro lado, então eles foram preservados. E nos últimos dias, aqueles samaritanos
tornaram-se convertidos. É por essa razão que temos que ter cuidado. Quando nós somos santificados, não devemos fazer equívoco para os outros aquilo que fizeram. Olha para aquilo que fizeram, olha para aquilo, porque fizeram isto. Então temos que agir, temos que reagir. Então vai fazer com que eles se tornem não salvos. Se nós estamos santificados, então temos que ajudar a salvação daqueles que não são. Uma conversão o ponto número 3, a consagração, a consequência. Quando falamos da santificação, qual é o resultado? Quando daqueles são santificados, qual é o resultado daqueles são santificados? Se nós, como membros da igreja, se nós somos ministros na igreja, somos santificados, o que isso vai ser o resultado? A consequência infalhável da santificação na nova dispensação. Ponto número 3, o comentário não santificado no espírito da dispensação antiga. Lucas, capítulo 9, versículo 49. E respondendo João, disse: Mestre, vimos que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque paramos a ele e dissemos a ele: tu não podes fazer isso, tu não deves fazer isso, porque não te segue conosco. Olha para este versículo das Escrituras e olha para este comentário, a esta atitude. Este é o Lucas capítulo 9. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele escolheu 12. Se você for a ver no versículo 9, 1 e 2, a convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades, enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Veja o versículo 6. E saindo eles, percorreram todas as cidades, nas cidades, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. 12 deles saíram, foram em todo lado, pregaram a palavra e voltaram agora. É muito bom, e tem um bom resultado. Mas estamos a ver aqui eles viram alguém que expulsava os demônios, que estava fazendo o que eles fizeram. Então eles viram que aquela pessoa que expulsava os demônios não era um dos 12. Então por causa disso lhe proibiram. Sabe o que eles estavam a pensar? Estavam a dizer que nós, os 12, não o outro, você não pode fazer. Só nós podemos realizar. Quando nós precisamos de alguém, de chamar alguém, nós iremos chamar essa pessoa. Então nem estão a falar com Jesus, que é seu mestre, porque nós proibimos aquela pessoa. E nós proibimos aquela pessoa, tu não podes fazer isso. A primeira coisa, eles não entenderam a mente de Cristo. 2, não tiveram a mesma mente de Cristo. Não entenderam que a seara é grande. E grande. Os 12 não poderiam completar o trabalho. Capítulo 10 de Lucas. Capítulo 10, versículo 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70. Olha para isto. Uma pessoa. E disseram: você não pode pregar porque nós somos 12, não precisamos ser 13, não queremos ser 14, não queremos nenhum aumento, nós podemos fazer para expulsar o demônio. Mas Jesus, ele estava se preparando, no próximo capítulo, ele escolheu aí 70. Então muitas pessoas não entendem. A falta da santificação impede de lhes entender. Nós precisamos de mais mãos. No versículo 1, depois dessas coisas, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Depois dos 12, depois dos 70, ainda precisava mais. Por isso precisamos de entender que se nós não somos santificados, mesmo servindo ao Senhor, mesmo aqueles fazendo a obra de Deus,
vamos nos achar como os únicos para fazer. Lucas capítulo 8, versículo 37. Lucas 8, 37. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Publicitou em toda a cidade. Olha para cá por um momento. Não estavam lá os 12 apóstolos, já podiam fazer. Jesus não foi aceito lá. E ele disse: saia de nós. E porque eles, os seus porcos tinham morrido. E Jesus lhes disse a este homem, não os 12, não os 70, ele disse a ele, volta para o seu povo. Diga aos seus inimigos, aos seus amigos, de todas as grandes coisas que o Senhor fez. E ele falou, apregoou em toda a cidade as grandes coisas que ele fez. Veja no versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando, por causa do ministério de uma única pessoa, que não é um deles. E João e Tiago esqueceram disso. Disseram, nós proibimos, nós lhe paramos, porque ele não é parte de nós. Mas Jesus usou-lhes. E eu oro que Jesus possa te usar. Não irá usar também outras pessoas. E se usa outras pessoas, tu não vais dizer, como tu não és do nosso grupo pequeno, então vamos te proibir. Não, você não pode progredir, você não pode ter sucesso, você vai ter sucesso. Isso aconteceu o quê? Quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Por causa do ministério daquela única pessoa, que não era parte dos 12. Porque eles não estavam fazendo aquilo que João e Tiago faziam, eles não eram, já estavam esperando o Senhor Jesus por causa disso. Então nós não podemos impedir as pessoas de pregar. João capítulo 4, 8. João 4, versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Os discípulos, os 12, todos eles foram para a cidade e foram comprar comida. E isso aconteceu na cidade de Samaria. Sabe, no versículo 27, e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Veja isto agora. No versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi aonde? A cidade. E disse àqueles homens, vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Diga ao fim desse versículo o que aconteceu. Foram ter com ele. Olha para cá um tempinho. Todos 12 viram, não disseram nenhuma palavra. Só foram comprar comida. Mesmo para as pessoas lá. A comida era boa para eles para comerem. A comida era boa para eles poderem comprar. Compraram a comida. Não falaram para ninguém acerca da salvação de Cristo. Mas quando voltaram, aquela mulher que não era parte deles, aquela mulher que não era parte dos 12, ela saiu, foi à cidade. E quando os 12 não puderam fazer, essa mulher fez. E muita gente veio e ficaram convencidos que este é o Salvador do mundo. É o que Jesus está a dizer. Não impeça-os. Você ouve alguém falando de Cristo? Ouve alguém pregando Cristo? Vês alguém que faz alguma coisa, não é parte deste grupo ou desta equipe? Não lhes pare. Se você quer fazer, ajuda-os, encoraja-os.
Eles poderão não ter o nome da tua denominação, eles poderão não ter o nome do seu grupo, mas não lhes impeça. Vamos agora para Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Mais uma vez aqui, o Senhor Jesus e os seus discípulos estavam passando de uma das cidades das Samaritanas, porque Jesus estava andando naquela direção de Jerusalém, e disseram: este não podemos receber, porque os pecadores falam como pecadores, e os santos devem falar como santos. Pecadores, eles falam como pecadores, pensam como pecadores, agem e manifestam, comportam-se como pecadores. Mas nós, como somos filhos de Deus, somos crentes, então nós não rejeitamos a Cristo, então temos que fazer com que eles sejam conectados com nós, de tal maneira que possam receber o Espírito. Este é o Espírito da dispensação antiga. Este é o Espírito da dispensação antiga, que clamaram o fogo. Esse é Elias. E nós também queremos seguir o Elias, clamar pelo fogo. Temos que entender que o Novo Testamento é diferente do Velho Testamento. Por quê? O Velho Testamento, os reis, os profetas, eles tinham um ministério. O ministério era para aqueles descrentes, por causa da iniquidade. Eles tinham que destruir a todos os cananitas, todos os amalequitas, lhes destruíram. Este era um mandato deles. No nosso tempo agora, o nosso mandato não é para destruir as pessoas, mas o nosso mandato é para ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E por causa disso, não podemos dizer: este é o Novo Testamento, o Velho Testamento fizeram no seu mandato. Esta era uma dispensação antiga. Nós agora temos que reconhecer que este é o nosso mandato. Deixa-me te mostrar um exemplo aqui. 1 de Crônicas 5. 1 de Crônicas 5, é de ler a partir de 25. 1 de Crônicas 5, 25 e 26. 1 de Crônicas 5, 25. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais, e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Veja o versículo 26. Pelo que o Deus de Israel suscitou, diga a palavra que segue aí, suscitou o espírito de Pul. Suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levasse presos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Hala, e a Habor, e a Hara, e ao rio de Gozan, até ao dia de hoje. Olha para isso que aconteceu aqui. Deus suscitou o espírito desses dois reis contra Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés. Eles venceram, lhes derrotaram, eles levaram cativos. Esse é o Velho Testamento. É uma ação do Velho Testamento. Quando o Espírito suscita. Vamos ver agora o Novo Testamento. Quando o Espírito se manifesta. Atos capítulo 17. Atos 17. 16. Atos 17. No versículo 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito, veja o que vem aí, o seu espírito se comoveu em si mesmo. Veja a mesma linguagem. O Velho Testamento, aqueles reis foram suscitados, mas aqui lhes levantou para a guerra, levantou para derrotar aqueles que estavam à frente, porque eles foram suscitados. Mas estamos a ver a mesma situação aqui. O apóstolo Paulo aqui teve o mesmo espírito, mas quando ele se veio a ele, se comoveu.
quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Na antiga dispensação, o Espírito, se fizesse desta maneira, dessa idolatria, pensa o que eles fariam o quê? No Velho Testamento. O que eles podiam fazer? Era só matar, acabar com eles, exterminar. E todos ídolos iam queimar tudo. Mas a nova dispensação de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. O Espírito do Senhor lhe se comoveu, que lhe indicou para pregar. Este é o nosso mandato na nova dispensação. Para que nós pudéssemos ir a todo mundo, pregar a toda criatura. Então, se veja uma situação similar a esta do Velho Testamento, diz, é o que fizeram. É o mandato deles. Não, mas agora é isto que temos que fazer agora, porque nós temos um novo mandato. O Senhor vai nos dar entendimento. Versículo 22. E estando Paulo no meio de Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Ele não estava zangado, o Espírito se comoveu, mas ele estava preocupado, estava compassionado, mas disse que isto não pode ser. Mas o Espírito, ele se comoveu, lhe fez pregar a eles. Esse, pois, que vós orais são, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Veja o versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se façam o quê? Para se arrepender. Este é o novo mandato na nova dispensação. Então, para que nós não possamos, para servirmos como o Senhor, Ele não nos permitiu para clamar o fogo para lhes queimar. Nós não podemos fazer isso. Eles fizeram isso no Velho Testamento porque eles tinham um mandato. Então, o mandato que Deus deu à Sansão, que os filisteus pudessem ser destruídos, era o seu mandato. E o mandato deu a David para que os filisteus fossem derrotados, que eles não perturbassem os filhos de Israel. Esse era o mandato deles. Mas o mandato da igreja agora, do tempo dos samaritanos, do tempo desses que adoram ídolos, em todos esses lugares altos, em todos esses baixos lugares, para as pessoas iníquas, e tudo aquilo que os filhos fizeram, o mandato agora que temos é orar para todos e lhes pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura, qualquer um, irá ouvir através de mim, irá ouvir através de ti, irá ouvir através da nossa igreja em nome de Jesus. Vamos para Lucas capítulo 1, versículo 13. Quando falamos daquilo que Elias fez, entenda, João Batista foi salvo e foi enviado ao mundo antes de Jesus. Veja o mandato dele. Mesmo ainda está vindo no poder de Elias. Mas os anjos disseram a ele, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. As suas esposas irão ter um filho e chamarão o seu nome de João. E somos dito aqui no versículo 14, e terás prazer e alegria, e outros se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Esse é seu mandato. Esse é seu mandato. Para tornar os corações dos filhos de Israel para o Senhor. Olha para isto. E ele irá diante dele o espírito de virtude de Elias. Diga-me o que vem aí. Diga isso, que espírito vai vir de estar sobre ele. E essa pessoa que veio no espírito de Elias e no sua virtude, não veio para clamar o fogo. Por que não? Por que ele não clamou o fogo para queimar as pessoas? Porque ele veio com o mesmo espírito de virtude dos... O nosso ministério é diferente.
havia dispensação antiga e o seu mandato que eles tiveram é diferente da nossa. É por isso que temos que fazer para os descrentes agora. Mas venho agora, o espírito de oração, de espírito de Elias e virtude, mas não para clamar fogo, mas para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Eu oro para que este mandato que Deus nos deu, iremos cumprir em nome de Jesus. Você irá cumprir o seu mandato. O Senhor irá te coroar pelo seu esforço. O ponto número 2 agora. A conversão o inusual dos filhos dos samaritanos através da obediência dos discípulos. Lucas, capítulo 9, 54. 9, 54. Mas, e os discípulos de João e Tiago, vendo, os discípulos disseram, podemos comandar o fogo como Elias fez? Queres que nós queremos clamar? E disseram, dá-nos a mesma chance para nós podermos. E no mesmo capítulo eles foram com Jesus no Monte da Transfiguração. Eles estiveram lá. E o que é que eles viram? Viram Elias e viram Moisés. E quando desceram, e depois de verem isto, disseram, porque eles não permitiram Jesus passar dali e disseram, dá-nos chance para nós fazermos alguma coisa. Iremos clamar fogo. O que precisamos fazer agora é termos a permissão de ti. Veja só. Eles não queriam clamar o fogo para queimar aquelas pessoas. Eles podiam morrer no seu pecado. Onde eles iriam para o inferno. Mas Jesus disse, no versículo 55, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Você está aqui no Novo Testamento, nova dispensação, e a sua mente ainda continua no Velho Testamento. A sua atitude, o seu plano, ainda continua como se estivesse no Velho Testamento. Não. Se falamos desses samaritanos, qual é a mente de Deus sobre os samaritanos? Vamos ver a passagem popular, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, 6. Isaías 9, 6. Muita gente lê essa parte, mas só lê, não entende, só lê versículo a seguir do outro, e eles não percebem o que vai acontecer, o que a nova disposição ia trazer. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado será sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Estão a falar de quem aí? De Jesus Cristo. Versículo 7. Do incremento deste principado e de paz não haverá fim sobre o trono de David, e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Veja o versículo 8. O Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. Olha para isto. E todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria. Diga isso mais alto, leia isso mais alto. Que de Samaria, em que estava a dizer que Cristo viria. Cristo vem, e para nós o Filho foi dado. O governo estará sobre os seus ombros. E uma coisa maravilhosa ele vai fazer. Israel vai beneficiar, Samaria também. Mas vimos os discípulos, eles não leram tudo, não entenderam o plano, o programa de Deus, mesmo acerca da Samaria. Por quê?
por pequena coisa que eles disseram, vamos clamar o fogo para lhes destruir. Eu oro que vai te dar entendimento. Você já ouviu acerca do programa especial amanhã? Que oficiais do governo estão ouvindo. Então, algumas pessoas têm que nós somos Israel de Deus. Qualquer pessoa fora, que não é da igreja da Deep Life, então não se olha mais para outras pessoas. Então, por que vamos permitir os samaritanos vir? Pastor, diga, esses são samaritanos. Sabes as coisas que eles praticam, o cultismo, essas coisas, eles querem vir dentro da igreja, no nosso templo. Deus não vive num corpo, num templo físico, ele vive no coração do seu povo. Então, a igreja construída está aqui para trazer pessoas, não importa quem eles são, para que eles possam ouvir acerca de Jesus e converter-se ao Senhor como Senhor e Salvador. Então, todos esses samaritanos, se você lê os jornais, sim, eu leio os jornais, você sabe o que eles têm feito? Sim, sabemos como os samaritanos eles fizeram. Sabes o que Deus é Deus de julgamento? Vamos clamar fogo sobre eles. Para que possa termos comida no povo, na nação, para podermos ter paz na nação. Não, por que nós não chegamos perto dele? Por que nós permitimos samaritanos entrar na nossa igreja? Mesmo que alguns oramos por eles, interagimos com eles, mas que o fogo desça do céu. Não, isso é a dispensação antiga. Eu oro com o nosso espírito, o nosso coração, será de novo dispensação na nossa vida em nome de Jesus. Ele quer que eles sejam salvos. O Paulo, o Saulo que tornou-se, ele fez atrocidades. Ele compeliu para alguns santos para eles falarem mal, para blasfemar. Matou muitos e também ele concordou com a morte de Estevão. Mas mesmo assim, é através de Paulo que ele foi transformado. Então, isso é através da atitude de um ministério santificado, um crente santificado, que Jesus morreu para eles. Porque está aí, és o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. Eu oro que Deus possa nos dar a mente de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em... Veja só, onde é que começa? Começa em Jerusalém, depois é aonde? Toda a Judeia, depois qual é a outra coisa? Samaria. Então, por que Jesus disse aqui? Que vocês querem experimentar a vossa fé? Clamem fogo para queimarem todos os samaritanos. O que seria isto agora? Seriam a ser testemunhas de quem? Mas aqui, veja, o testemunho era para ser Jerusalém, Judeia e Samaria até aos confins da terra. Então, está a falar acerca da santificação. Se você não está santificado, a nossa atitude, Então, se viermos ao facto, para chegarmos a esse samaritano, iremos esquecer todas as coisas que eles fizeram, tudo que ouvimos acerca deles, mas tinham que mostrar a mão do amor. Atos capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Não tinha, ali era mais o fogo, mas era a salvação. Não havia fogo, mas havia água da vida que eles deu. Pregou-lhes a palavra. Cristo a eles. E o povo era de estavam unânimes, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviram e viam os sinais que eles faziam. Pois que os espíritos imundos saíram de muitos. Veja só, eles nunca disseram, aqui tem espíritos maus, vamos clamar o fogo para lhes queimar. Porque aqui tem ocultistas, tem coisas maldosas. Mas não, o que eles fizeram? Eles saíram, pois os espíritos maus saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz. E muitos paralíticos, coxos eram curados. E vamos ler todos o versículo 8. 1, 2, 3.
E havia grande alegria naquela cidade. Que cidade é essa? Cidade de Samaria. Não havia fogo? E não sairá fogo de ti. Você não irá queimar o seu vizinho. Você não irá queimar os idólatras. O seu mandato é ir a eles e lhes chegar, lhes trazer o evangelho. Vamos ver João. As coisas vão acontecer que mudaram a João. João 25. Está a falar de João. Quando os apóstolos ouviram que Samaria tinha recebido a palavra, eles mandaram a ele. Quem mandaram? Mandaram João, Pedro e João. Ele não disseram, ele vai mandar fogo. Não. Lembra de João? Aquele que pensou em mandar o fogo, graças a Deus, não permitiu que isso ele fizesse. Foi mandado ele mesmo. Versículo 25, depois de terminar tudo, quando eles testificaram e terem falado tudo da palavra do Senhor, voltaram a Jerusalém e pregaram um evangelho em muitas zonas de Samaria. Você não irá clamar fogo para ninguém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 31. Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz. Eram edificados. Havia igrejas implantadas na Samaria. Estavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Estavam sendo multiplicados. O Senhor está nos mostrando o que é um membro santificado da igreja, o que pode fazer. O que é que ele não pode fazer? Então, é para todos aqueles que são ministros, para que possam ter a mente de Cristo. Precisamos ter o motivo de Cristo. Precisamos ter a misericórdia de Cristo sobre todos aqueles samaritanos. Então, se você vai pregar o evangelho a toda criatura, então você não pode antagonizar-lhes, não pode lhes insultar ou amaldiçoar. Não seja zangado contra ele. O pecador é pecador. Sim, fez coisa errada o que ele fez. Todos pecaram e destruíram da glória de Deus. E nós, como salvos, não podemos nos segregar, nos relacionar somente entre nós, separarmos deles. Mas iremos tocar a eles. Você irá tocar a eles. Você irá transformá-los em nome de Jesus. Como oficial do governo que vem para a igreja amanhã, então estão vindo com os seus executivos aí, de muitos lugares, mesmo aqueles que são embaixadores de outros países estão vindo. Então, vamos mostrar o maior respeito sobre a sua posição. Sabemos que são pessoas, indivíduos, que têm uma posição. Então, aquele indivíduo é uma pessoa, como pessoa é o que ele é, mas como a sua posição demanda. Então, vamos demonstrar o seu lugar. Então, damos graças a Deus para os nossos porteiros que irão fazer as coisas maravilhosas. Então, vamos fazer o nosso melhor, para eles poderem ver que somos o melhor. E os membros da cor que vão ministrar amanhã, tudo que fizermos amanhã, vamos fazer com alegria que eles estão aqui. Não estamos pedindo nada a eles, mas é a parte do cumprimento do nosso mandato. Iremos cumprir o nosso mandato. E iremos nos unir juntos para a igreja possa ser aberta para o evangelho em nome de Jesus. Tenha a mente de Cristo. Tenha o motivo de Cristo. Tenha a misericórdia de Cristo. Tenha o ministério de Cristo. Tenha a mensagem de Cristo. A humildade de Cristo. O mandato de Cristo. Este trabalho irá prosperar nas tuas mãos. Isso vai prosperar nas minhas mãos. E vai prosperar nas nossas mãos em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. Ponto número 3 agora. A consequência infalhável da santificação. Nova dispensação. Estamos agora na nova dispensação. Qual é a consequência da santificação? O que a santificação faz para mim e para ti? Iremos usar a palavra santificação. Vou escrever de cima para baixo
A santificação nos liberta de egoísmo. Tiago e João disseram, eles não nos seguem. Eles não falam. Então, eles estavam só olhando para si. Estavam centrados neles mesmos. Então, a santificação vai nos libertar desse egoísmo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. É de ler 3. Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Estamos a ver alguém expulsando demônios. Então, se ele é melhor por ele, não se preocupam com título, com posição. Está fazendo, não estão preocupados com o reconhecimento. Estão fazendo. Se você sendo o apóstolo, seguindo a Jesus Cristo, Pedro, você já andou sobre a água. Então, você foi à montanha da transfiguração. Eles estão servindo ao Senhor. Entenda a sua consagração. E creia que Jesus está apreciando o sacrifício. Diz que nada seja feito com vanglória. Então, cada um se considera que si mesmo como os outros superior do que si. No versículo 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Isso é falta de santificação. Está procurando a sua própria promoção, a sua oportunidade. A outra pessoa não pode tocar aqui, ninguém pode ser parte disto. Isto é egocentrismo. A ira que estamos a falar dela aqui, não é uma ira pessoal aqui de alguém que te ofendeu. Não é essa ira que estamos a falar. Estamos a falar de alguma coisa que as pessoas que devem ser zangados. A igreja tem que mostrar que a igreja está zangada contra aquelas pessoas. O tipo da maldade, daquilo que eles são maus, por causa da desonestidade. Você não está pregando santidade, não está pregando a justiça. Você tem que ter não é zangar com as pessoas, mas é para você ter uma ira. Lucas 15, 25. Lucas 15, 21. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. E ele ficou zangado. Ele estava indignado. O filho menor não lhe ofendeu, mas veja o que ele fez. Ele estava lá e perdeu isto, gastou tudo o que ele tinha. É um rapaz mau, louco. Mas veja o que ele fez. E o meu pai ainda lhe perdoa. E o meu pai, ele trouxe e entrou dentro de casa. Ele estava zangado, estava indignado. Ele não podia ir entrar. É uma situação não santificada. Você ouviu que o nosso pastor, que é um pregador da santidade, que ele deu a mão a alguém, e aquela maneira como ele saudou, uma mão ungida, uma mão do Deep Life, para usar aquela mão e saudar alguém que não sabe o que não está acontecendo. Não queremos isso, não queremos isto. Se é assim, eu não hei de vir mais à igreja. Se é assim, eu não hei de ir à igreja. Não vou tornar mais obreiro nunca mais, não vou servir mais a Deus, não vou ser mais membro dessa igreja. Por causa daquilo ali que aconteceu. Antes que ele venha nos explicar, dizer ou pedir perdão. Essa é a ira de alguém que não está santificada. Ele não quer vir a casa nunca mais, não quer ter mais comunhão, ele não quer mais se relacionar com o povo de Deus nunca mais, porque ele está zangado. Veja Jonas. Jonas estava zangado dessa forma. Você não será zangado assim. Eu quero um bom amém aí. Jonas capítulo 4, 1. Jonas não ficou satisfeito
e ele zangou. Ele foi lá dizer que Nínive irá ser queimado. E Deus perdoou os ninivitas. Porque o povo, o rei Dani disse a todo o povo para se arrepender. Eles deixaram todo o mal que faziam das suas mãos. E Deus viu o seu arrependimento, Deus ama. E Deus já disse que não ia destruir mais. Por causa disso, Jonas estava zangado. Esse tipo de ira mostra a falta de santificação. Você era pecador, mas Deus te trouxe. E Deus está vendo alguém, Deus teve misericórdia de ti. E alguém te pregou o evangelho. E a pessoa que te pregou o evangelho, ele te disse, se você continuar assim, você não irá para o céu. E se ele começasse a te abusar, e começar a dizer que você é um filho do inferno, você não teria aceito o evangelho. Mas da mesma maneira, a pessoa te veio a ti, te pregou o evangelho, te mostrou a palavra, e quando Deus faz a mesma coisa para os outros, você fica zangado. Isto é falta de santificação. O N quer dizer uma mente estreita. Lucas 9, 49. E respondeu João dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Essa é a razão, porque não nos segue. É uma mente estreita. Quando somos santificados, toda essa mente estreita o Senhor tira de nós. E não há o tipo de uma coisa, restrições, uma coisa tão estreitas, e pensarmos disso e daquilo ali, que este é o caminho. Primeiro, a carnalidade. 1 de Coríntios, quando as pessoas são santificadas, a carnalidade ela sai do nosso coração. Você não será carnal. Nós não seremos carnais. Carnalidade, 1 de Coríntios capítulo 3, 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois vós porventura carnais, e não andais segundo como os homens. Vocês andam como os homens. Eles falam como o seu vizinho fala. Você tem a mesma mente que o seu vizinho. É por isso que você anda como homem. Você é carnal. Veja o versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolos, porventura não sois carnais? Se você é uma pessoa que diz que de partidos, eu sou daquilo ali, eu sou daquilo ali, isso é ser carnal. E nós como igreja, nós como ministros, nós como membros da igreja, abra o seu coração para toda a gente. Viemos para aquele lugar, daquele partido, está vindo daquele tribo, está vindo daquela tribo. Você abre o seu coração para todos, porque Jesus morreu para todos. É falta de santificação quando há carnalidade. Eu sou daquilo, eu sou disto, eu sou do sul, eu sou do este, então aquele que é de leste, estou contra ele. Você não será contra ninguém. Você está contra alguém? Você está contra os ribos, ou dos machanganes, ou manhambanes? Você está contra as pessoas do norte? Você vai lhes dar você vai amar a todos. A carnalidade diz, eu sou daqui, sou dali, e não haverá carnalidade no nosso coração. Na nossa igreja não haverá carnalidade. Iremos abrir a igreja para todas as pessoas. O Senhor irá nos ajudar em nome de Jesus. O T quer dizer tradição. Tradição, existem algumas pessoas que estão metidas na tradição para eles. E quando a tradição é problema, não há santificação ainda. Porque quando a santificação vem, vai tirar a tradição. Gálatas capítulo 1, 14. Gálatas 1, 14. E na minha nação, esse dia em judaísmo, há muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Tradição dos meus pais, dos mais velhos, a tradição naquele lugar, tradição naquele lugar. Isso é tradição da nossa igreja, na nossa denominação. É da maneira como fazemos as coisas. É a maneira como nós nos envolvemos nisto. É aquela tradição. Tem que continuar firme. A santificação, não a tradição das pessoas,
na tradição da denominação, do cristianismo, da religião, a tradição vai sair, a salvação vai permanecer. 6. O I quer dizer indignação. Indignação. Lucas, capítulo 13. Lucas 13, 14. Lucas 13, 14. Diz assim, 13, 14. E, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignou-se porque Jesus curava no sábado e disse à multidão. Jesus estava curando. Olha para isto um momento. Na nossa igreja temos ouvido pessoal, pastor, a nossa igreja está apresentando um evangelho completo, de uma maneira balançada. Diz que no domingo é o dia de pregação. Na segunda é o dia de estudo. Na quinta-feira é o dia de milagre e reavivamento para o evangelismo. Nós permanecemos desta maneira. E se no domingo pregar e chamar alguém para terminar a pregação e tornar isso a um reavivamento, alguém vai dizer: o que está acontecendo aqui hoje? Hoje é domingo. Por que o pastor não espera na quinta-feira? O pastor está sendo tomado agora. Porque está sendo tomado agora, ele está dizendo alguém ali, ele quer estar estender a mão ali, aquele que está orando para as pessoas serem curadas. Hoje é domingo. Se você fizer isto no domingo, isso vai mudar aquilo que é a nossa situação. Isso é falta de santificação. De pôr Deus dentro de uma caixa. E dizer: este é o caminho que funciona. Esta é a forma como isto tem que ser. Isso não pode ser diferente desta maneira. Isso é indignação. Eu oro que Deus possa nos ajudar. O Senhor irá lhes engomar de tudo aquilo que está totalmente distorcido na nossa mente e para tornar tudo andar bem em nome de Jesus. 7. O F. Os procuradores das falhas. Atos 11, 2. Atos 11, 2. Evidências da santificação. Quando há santificação, todas as coisas vão ser removidas e não estará mais nas nossas vidas. Não estará mais na tua vida. Atos 11, 1. E ouviram os apóstolos, os irmãos que estavam em Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Pedro não se preocupou com aquilo que aconteceu. Tudo aquilo que aconteceu, ele falando em língua, sendo batizado pelo Espírito Santo. Não. Isso é o que lhes preocupava. É que você foi sentar com eles e você comeu com eles. Então, ele teve que explicar isso. Quando Jesus lhe diz: vão para todo mundo e pregar o evangelho para toda a criatura. Cornélio e sua família é parte de toda a criatura. O Espírito Santo veio do céu e disse: envia esses homens, vá com eles. E quando foi com eles, quando voltou, comeste e entraste na casa dos incircuncisos. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: então, não teremos aqui pessoas que estão à procura de erros dos outros, porque aquele fez aquilo ali, isto é uma falta, e aquilo. Não seja um procurador de falta. E restrição. O tipo de restrição que você se dá a si que Deus não te deu, tudo isso a santificação vai tirar. Eu oro que o Senhor possa orar em toda, eu posso fazer isso na sua hora. João 4, 27. João 4, 27. Nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher.
Jesus, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, por Ele mesmo, o Criador de todo o universo, o Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo. O que é que você espera? Que não vai se manifestar para aquela mulher e revelar a ela? Estavam maravilhados que ele estava falando com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntava de que estava a falar, por que estava a falar com ela. Veja o versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porquanto não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. Olha um tempo para cá, veja um exemplo dos discípulos. Que eles não tivessem ido comprar comida em Samaria, estivessem com Jesus Cristo. E essa mulher veio. E olhando da maneira como ela se vestia, a sua aparência. E essa maneira não é uma pessoa decente. Da maneira como ela está. Então deve ser dessas mulheres que andam daqui, dali para lá. Se eles estivessem com Jesus quando a mulher veio, e Jesus perguntar a Pedro: eu quero falar com esta mulher, o que é que você pensa? Eles vão dizer: Deus perdoa, proíba. Ô João, ô Tiago, eu quero saudar esta pessoa, eu quero apresentar a ela a água da vida. Irão dizer: Deus proíba. E Tomás, o que é que tu dizes? Eu duvido. Então, seja liberto disto. A inibição. Então, se é que o plano é chegar para as pessoas poderem salvas, então, se você quer as pessoas que sejam salvas, se você vem à igreja, que a pessoa não está vestida bem, é uma mulher, não vai dizer quando chegar lá, você está vindo à igreja ou está indo para um clube noturno? Onde é que você vai? Vai procurar um lenço aí para colocar. Você vai fazer isso amanhã? Não. E você sabendo que alguém está vindo aí, com essas coisas apertadas, nós não iremos fazer isso. Porque nós somos salvos, somos santificados. Então, se nós somos realmente santificados, permita que eles não sabem, eles não entendem. Então, vem aqui pela primeira vez, aqui da igreja, nós dissemos bem-vindos a todos. Então, você diga bem-vindo a todos. Então vão ser felizes porque estão ali para ouvirem a palavra de Deus. Então, não se preocupe, porque o evangelho foi criado para todos. C. Costumes, Atos dos Apóstolos 28. São coisas que disturbam a igreja. São coisas que mostram a falta da santificação. Costumes. Atos 21, 20. Atos 21, 20. Atos 21, 20. Qual é o versículo que estamos a ver? 20. E ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Eles não nasceram de novo, mas estavam zelosos da lei. Eles deviam ter a bandeira de Moisés e todos velhos do concerto, mas estavam convertidos, mas estavam zelosos. E já é cerca de que foram informados de que eles ensinaram todos os judeus que estão entre os gentios e apartarem-se de Moisés, dizendo que não deviam circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Nem andar segundo o quê? O costume. A salvação sim, mas costumes. A santificação sim, mas costumes. Evangelismo sim, mas costumes. Não esqueça costumes. Isso é que demonstra, na verdade, a falta da verdadeira santificação. Quando somos santificados, todos os costumes das pessoas, costumes de Moisés e de todas as tribos, de todas as coisas,
foram embora e foram de nós em nome de Jesus. A atitude de Adão, sendo adamante. Quando dissemos que alguém é adamante, veja, isto é Atos 10. Atos 10, versículo 11. Atos 10, versículo 11. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. No qual havia de todos os animais, de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Isto estava trazendo-lhes aquilo que é a imagem daquilo que são os gentios. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, mata e come. Veja o 14. Pedro respondeu, disse o quê? De modo nenhum, porque eu tenho uma melhor opinião, eu te aceitei como melhor, como Senhor da minha vida, mas eu sou justo, não posso fazer isto. Você está a permitir isso? És meu Senhor, mas não é bem assim. Porque eu nunca comi uma coisa imunda. E a segunda vez lhe disse: não faça tu comum ao que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes. O homem era adamante. Ele disse não, Senhor. Ele disse, da segunda vez também disse não. O Senhor disse, a terceira vez ele disse não, Senhor. E aconteceu por 3 vezes. Então, estando duvidando entre si, ele estava duvidando no versículo 17. Será que eu vou permitir isto? Será que eu vou chegar aos gentios? Que visão é esta que ele viu? O que isso quer dizer? Eis que os varões enviados por Cornélio pararam à porta, perguntaram pela casa de Simão. Isso é versículo 17. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Era um adamante. Quando Pedro estava pensando na 19, pensando sobre a visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens, 3 varões te buscam. Depois de ter visto isto, levanta, pois, e desce e vai com eles, e não duvidando, porque, diga o resto, porque eu os enviei. Quando somos santificados, a atitude de sermos rígidos, sermos adamantes, não vou fazer isto. Veja as escrituras. Eu vejo as escrituras, mas não aceito. Olha aquilo que é a liderança do Senhor. Eu vejo, mas não. Sendo adamante, é falta da santificação. Quando somos santificados, ter esse espírito de ser adamante, essa atitude de adamante, tudo isso vai sair. Você sabia que ser adamante pode impedir a sua relação com Deus? Zacarias 7. Zacarias capítulo 7, versículo 12. Zacarias 7, 12. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu o quê? Como ele clamou e não os ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. 11. O T. Quando alguém é tempestuoso, é uma pessoa que tem uma temperatura como do trovão. Diz-nos Marcos 3, 17. Marcos 3, 17. E o Tiago, João de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges,
significa filhos de trovão. Quando você é santificado, tudo isto vai derreter. Você não será mais tempestuoso, você vai ter toda atitude tempestuosa, o tipo de terrificar os outros, tudo isso vai desaparecer. E isolação. Atos, capítulo 9. Atos 9, 26. Atos 9, 26. Isso vai sair quando nós somos santificados. Diz-nos aqui, Atos 9, 26. E quando Saul chegou a Jerusalém, fosse discípulo. E fique longe. Fique no seu lugar. Não venha aqui. A nossa comunhão está boa. Não precisamos mais de ninguém. Já crescemos, estamos todos já crescendo. Não estamos bem sem você. Fique de longe. São pessoas que isolam os outros. Estão a se isolar da igreja. E Saulo, quando chegou, não queriam que eles entrassem. Veja Saulo. É o qual que tornou-se um grande Paulo apóstolo. É por essa razão que não podemos permitir atitudes de não santificação, a um comportamento de não santificação para proibir Saulo de se tornar Paulo. Você não será assim. Você não será barreira. Diga, eu não serei barreira. Atos 11, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Delegaram Paulo para um lugar bem longe. Vai lá para a sua zona Tarso lá. E ele foi para Tarso mesmo. Estava vendo lá uma vida privada lá. E Barnabé foi para lá, Barnabé foi para lá e procurou por ele. E disse no versículo 6. Isso sucedeu que tendo ele encontrado, reuniu com ele na igreja, ensinaram muita gente em Antioquia. Foram discípulos pela primeira vez chamados. Veja só, se não fosse o Barnabé, que ele entendeu e viu a Paulo, e ele lhe incorporou, em vez de ele isolar, ele lhe incorporou, e pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos em Antioquia. Seremos santificados. O quer dizer obstinação, ou obstinado. Não quero isto. Isto não quero ter. Tudo que disserem, tudo que eles fizerem, tudo é perder tempo. Você está perdendo tempo contra Deus, está perdendo tempo contra Cristo, contra algumas pessoas. 3 João 9 e 10. Tenho escrito à igreja, mas Diófretes, que procurava ter entre eles a primazia, não os recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Isso é ser obstinado. Quando nós temos santificação, essa obstinação vai sair. Dá-me um bom amém aí. Nação, esta é nacional, é peculiar. A nação que é transparentemente limpa e pura. Não temos que cuidar e proteger. Mas esquece que Deus quer que toda a gente escute ou ouça o Evangelho. Atos capítulo 10, 28. Tudo isso o Senhor irá tirar e vai fazer isso na nossa vida. Vai fazer no seu coração e vai fazer para cada um de nós na nossa igreja em nome de Jesus. Capítulo 10 de Atos, versículo 28. E disse-lhes, esse é Pedro, dizendo a eles,
que o Senhor lhe convenceu, mesmo que ele deixou Jopa, está voltando para Cesareia para encontrar com os outros. Veja o que ele disse. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu a juntar-se ou chegar a estrangeiros. Pedro, você não é um judeu, você é um apóstolo. Acima de tudo, você é um embaixador. Acima de tudo, você é um ganhador de almas. Acima de tudo, você é um cristão. Antes de pensar em ser um judeu, você tem que pensar em si mesmo. Você é um cristão, você é um nigeriano ou moçambicano. O que vem mais à frente? Você é moçambicano e cristão. Qual é a coisa que vem primeiro? Cristão! Você vai ao céu. A sua cidadania é no céu. Então, se você pensa em alguma coisa acerca daquilo que eu sou, ou machangano, ou maronga, não, isso não é a primeira coisa. A primeira coisa é que você tem uma vida eterna. Você pertence a Jesus, está seguindo a Jesus. Então, está pensando acerca de ti mesmo. A primeira coisa que você tem que louvar é que eu, graças a Deus, sou de Jesus porque estou no meu caminho para o céu. Você está ao seu caminho no céu. Olha para o que Pedro disse aqui. E disse-vos: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu juntar-se ou chegar-se ao estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Não mencione isso nunca mais na sua vida. Seja cristão e torna-se cristão. Permaneça cristão. Seja cristão e permaneça cristão. A minha oração é que o Senhor possa santificar-nos de vez em quando, cada vez mais em nome de Jesus. Você será livre da centralidade em si. Posso dar um bom amém aí? Amém. Livre do rancor. Posso te ouvir? Amém. Livre da uma mente estreita. Dá-me um bom amém. Não dizer que somente esse povo, ninguém mais deve ir para o céu. Não somente isso. Você vai ser livre da carnalidade. Diga-me, você vai ser livre da tradição, da indignação. Você será livre de procura de erros dos outros. Você será livre da inibição, dos costumes. Você será livre de se tornar duro como diamante. Posso ouvir um bom testemunho aí, um bom amém aí? Não há aí mudança na nossa... Não haverá trovão na nossa maneira de pensar. Você será livre de isolar as pessoas. Você será livre da obstinação. Não, não, não. Qualquer coisa que dizem, não. Você não será como isto. O Senhor vai resolver no seu coração, vai santificar nos corações. Ele vai fazer tudo aquilo que quer fazer para que nós possamos ter a verdadeira santificação do céu e possa estar em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. A questão de ser eu sou nação disto, sou aquela nação, sou daquela nação. Então, quando você for para não, eu não posso ir, eu pertenço aqui, é daqui onde eu sou, é o que eu posso fazer, tudo isso vai sair em nome de Jesus. Qual vai ser o resultado? É que a igreja santificada vai servir para a santificação de toda a gente. Qual é o resultado? Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas eu olhei e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as 11 tribos e povos. Nós podemos contar os membros, mas Deus está à espera de uma grande multidão que ninguém possa contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamando com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram diante do
trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Amém. E eles diziam: Amém, glória, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra e poder, e para todo nosso Deus, para sempre. Amém. E um dos anciãos me disse, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? E ele disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: são esses convertidos, são os membros. Eles são todo o povo que vieram conhecer o Senhor como Salvador. Essas são as pessoas da nova dispensação. Esses são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas roupas e tornaram limpos, branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono de Deus, e você estará lá. Os seus convertidos estarão lá. E muitas pessoas que vêm amanhã, o Senhor lhes tocar, vai transformar suas vidas, estarão lá em nome de Jesus. E servem de dia e de noite. E no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Não se zangarão, não terão mais fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para fontes da água da vida, e Deus limpará todos os seus olhos, toda a lágrima. Esperava ouvir um grande amém aí. O Senhor vai te abençoar e vai te coroar, e se nós juntarmos com Cristo todas essas coisas, esses traços de vida não santificação, se nós permitirmos que eles saiam e que sejamos lavados pelo sangue de Cristo, o Senhor vai nos usar para trazer muitas almas para o reino de Deus em nome de Jesus. Santificação, santo, separado para o Senhor e obrando para o Senhor sem nenhuma restrição, e iremos vir na nova dispensação, e toda bênção e santificação e transparência, todas as coisas o Senhor que quer fazer, irá fazer em cada vida. E vamos nos levantar e dizemos ao Senhor, e entrega tudo isto diante do Senhor. Não tome isso em vão, mas tudo aquilo que o Senhor te mandar, você irá fazer. Aquilo que te manda fazer, irá fazer. E tudo aquilo que a santificação fizer na minha vida, Senhor, faça isso na minha vida. Faça com que haja real santificação em cada coração. Abra sua boca e fala com o Senhor. Ele vai fazer isso. Santificação, santificação, santificação. Puridade de coração. Para nos permitir que nós possamos ganhar almas para o reino. E todo esse traço de todo, o Senhor vai tirar tudo que não é de santificação. O Senhor vai ser glorificado na vida de cada um de nós.